Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Nosso encontro diário com a Escritura, com a possibilidade de que ela transforme a nossa vida, se de fato nos abrirmos e permitir que ela haja, cresça e frutifique em nós. Por isso vamos, com muita atenção, acolher a palavra que hoje o Senhor nos dirige. Desde o princípio, os apóstolos já tinham esta consciência. Não é justo que negligenciemos a palavra de Deus. Por isso, meu irmão e minha irmã, com profunda confiança, vamos acolher o ensinamento do Evangelho do dia de hoje. Cada vez que nós escutamos a palavra de Deus, é uma declaração do amor do Pai Eterno por cada um de nós, que deseja nos mostrar qual é o seu projeto. Vamos escutar com atenção. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. E disse-lhes naquele dia, ao cair da tarde: passemos para outra margem. Deixando a multidão, eles o levaram de modo como estava no barco. E com ele havia outros barcos. Sobreveio então uma tempestade de vento, e as ondas se jogavam para dentro do barco, e o barco já estava se enchendo. Ele estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o acordam e dizem: Mestre, não te importa que pereçamos? Levantando, conjurou severamente o vento e disse ao mar: Silêncio, quieto. Logo o vento serenou e houve grande bonança. Depois perguntou: Por que tendes medo? Ainda não tendes fé? Então ficaram com muito medo e diziam uns aos outros: Quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimado irmão, estimada irmã, o Evangelho de hoje nos apresenta um tema fundamental: crer em meio às tempestades, crer em tempos de dificuldades. Crer enquanto tudo nos é favorável é fácil. A verdadeira fé, ela brota em tempos de provação. Este é o tema de fundo do Evangelho que hoje nós ouvimos. Por isso te convido, meu irmão e minha irmã, a com muita atenção observar os detalhes deste Evangelho, que tem muito a nos ensinar no amadurecimento e na fundamentação da nossa vida de fé. Disse-lhes ao cair da tarde: passemos para outra margem. Esta expressão de Jesus aos seus discípulos é muito importante. Passemos a outra margem. Certamente, onde Jesus e seus discípulos estavam, era muito cômodo. Eles poderiam estar instalados ali. Mas Jesus nos ensina que o reino de Deus não permite que vivamos acomodados. É preciso nos desinstalar. Ir a outra margem é necessário. Fazer a travessia é necessário. E continua o Evangelho: deixando a multidão, eles o levaram do modo como estava no barco. E com ele havia outros barcos. Essa imagem da travessia do barco com Jesus, os seus discípulos, no mar agitado. Como nós sabemos, a imagem do mar representa o mundo, às vezes agitado pelas ondas da violência. A barca é a própria igreja. Hoje também nós queremos atualizar esta mesma imagem, porque a igreja, a barca, com Jesus, está fazendo a sua travessia. Atravessar é necessário. Vamos para outra margem. As ondas são violentas, mas a igreja precisa realizar a sua missão. Por isso, o Evangelho diz: sobreveio então uma tempestade de vento, e as ondas se jogavam para dentro do barco, e o barco já estava se enchendo.
Noutros evangelhos dizem que os ventos eram contrários, as ondas eram violentas. É esta a imagem da igreja no mundo onde nós vivemos. Muitas vezes nós exigimos que a igreja viva tempos de tranquilidade, que seja sempre compreendida e tudo lhe seja favorável. Talvez o dia em que todos concordarem com a igreja, tudo for favorável à igreja, a igreja já não esteja caminhando na direção que ela deveria caminhar. Desde o princípio, com Jesus e os seus discípulos, a igreja caminhava na contramão dos ventos. Então não exijamos que hoje todos os ventos sejam favoráveis à igreja, mas peçamos que a igreja tenha consciência da presença de Jesus e mesmo que ela tenha que atravessar por ondas violentas, por tempestades e ventos contrários, ela permaneça fiel com a consciência de que vai realizar a travessia. É interessante esta imagem de que as ondas vinham contra o barco e entravam dentro do barco. Muitas vezes o mal entra mesmo dentro da própria igreja. Esta imagem das ondas que eram tão grandes que estavam entrando dentro da barca. Tomemos cuidado para que a gente não permita que estas ondas violentas do mal encontrem espaço dentro da nossa comunidade, dentro da igreja. E o Evangelho continua dizendo: Ele, Jesus, estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Esta imagem também de Jesus dormindo na barca, ela é interessante e talvez tenha uma mensagem a nos dizer. Jesus adormece muitas vezes na nossa vida. Muitas vezes nos esquecemos de deixar Jesus bem acordado na nossa vida e na vida da igreja. E isso é um perigo. Quando a gente faz isso, a nossa vida e a vida da igreja se torna ameaçada. Por isso, tomemos cuidado para não permitir que Jesus permaneça adormecido dentro de cada um de nós, para que Jesus não permaneça adormecido na comunidade, na nossa igreja. E o Evangelho continua: eles o acordam e dizem: Mestre, não te importa que pereçamos? É o desespero dos discípulos de Jesus diante das ondas violentas. Quantas vezes nós também, diante das ondas violentas do mundo onde nós vivemos, não desesperamos? E pode ser que neste momento algum de nós esteja desesperado por causa das ondas violentas deste mundo. E gritamos a Jesus como se Ele não estivesse ao nosso lado, deixamos que o desespero tome conta do nosso coração. Mas como age Jesus diante desse desespero dos discípulos? Diz o Evangelho: levantando, conjurou severamente o vento e disse ao mar: silêncio, quieto. E logo o vento serenou e houve grande bonança, para mostrar a autoridade de Jesus sobre o mal. É verdade que nós estamos no mundo onde as ondas são violentas e os ventos são contrários. Mas mesmo assim, a autoridade de Jesus prevalece. Por isso ele pode dizer silêncio, quieto, e as ondas do mal obedecem à voz de Jesus. E Jesus continua dizendo no Evangelho: por que tendes medo? Ainda não tendes fé? Jesus contrapõe medo e fé. O medo impede os discípulos de fazerem, de completarem a travessia. A fé, ao contrário, fortalece o grupo dos discípulos para que cumpram a sua missão. Hoje nós também somos colocados diante destas realidades, medo e fé. Quem nós permitimos que conduza a nossa vida? O medo ou a fé? Esperemos que a fé seja o alicerce da nossa vida. Com ela, podemos até passar pelas tempestades, mas a gente não vai desistir de cumprir a missão que o Senhor nos confiou. Por que tendes medo? Ainda não tendes fé? Então ficaram com muito medo e diziam uns aos outros: quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem, a quem até o mal obedece? Portanto, peçamos esta graça de sermos renovados na fé. E repito,
Crer quando tudo nos é favorável é fácil, mas a verdadeira fé, ela brota em meio às tempestades. É ali o lugar da gente dar testemunho de em quem nós colocamos a nossa esperança. Jesus está conosco. Mesmo que passemos pelas dificuldades, não nos desesperamos e não perdemos a serenidade, pois o Mestre permanece em nossa barca, que é a Igreja. Coragem, força e esperança. Fazer a travessia é necessário e Cristo está conosco. Crer em tempos difíceis. O Evangelho que nós ouvimos no dia de hoje é muito atual. Vivemos e atravessamos por tantas dificuldades, mas mesmo assim não perdemos a serenidade nem a esperança, pois sabemos que Cristo está conosco. Dirijamo-nos ao Divino Pai Eterno e com muita confiança façamos a nossa oração, a nossa prece de gratidão por este momento tão oportuno que tivemos de escutar e refletir a Palavra de Deus. Divino Pai Eterno, te agradecemos por este encontro de fé e te pedimos com muita confiança, derrame sobre nós o teu Espírito, que a nossa fé se torne robusta, para que mesmo passando pelas tempestades, as ondas violentas, as dificuldades desta vida, não permitamos que o medo tome conta do nosso coração, mas sejamos sempre fortalecidos pela fé, para fazer a travessia, mesmo quando os ventos não nos são favoráveis. Renova a nossa fé, ó Divino Pai Eterno, na palavra do Evangelho de teu Filho Jesus. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.